Moraes decreta a prisão preventiva de ex-assessor do Bolsonaro. Vamos bater um papo sobre isso? Você, meu irmão, minha irmã, que não conhece os outros nossos vídeos, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você. Curta, comente, compartilhe. Conheça os outros nossos vídeos, indique um canal amigo, acione o sininho, inscreva-se aqui. Aqui os nossos conteúdos são baseados na realidade concreta, na realidade objetiva que estão aí batendo na sua porta. Rede social? Legal, a gente acompanha tal, mas não é a realidade concreta dos fatos. Não é. Aqui respeitamos a todos. Você de direita, de centro, progressista. O importante é um espaço de resistência contra isso que está aí, que atrapalha o debate público, atrapalha o bom debate político. Tem muita mentira nas redes sociais. Aqui é um espaço onde você será muito respeitado. Aqui a gente fala de tudo, comenta de todos os campos políticos. Então, inscreve-se aí. Vem fazer parte de nossa comunidade. Moraes decreta, por obstrução de justiça, a prisão preventiva do ex-assessor do Bolsonaro, Coronel Câmara. Coronel Câmara até viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos. Era um dos assessores importantes do Bolsonaro, envolvido ali na trama do golpe, no núcleo 2, e o seu advogado, que também está sendo investigado, contrariando a ordem judicial. Ordem judicial é importante, não se pode obstruir processo. Entrou em contato com o Mauro Cid cheio de restrição, com um perfil. Depois essa matéria foi vazada, foi para a Veja, esses diálogos foram para a Veja, ensejando o depoimento, prisão do Mauro Cid, depois foi solta, ele soltou, ou seja, muita explicação do Mauro Cid, junto com aquele episódio do sanfoneiro, que também se explicou. Tudo isso junto, o advogado mostrou esses diálogos lá na revista Veja, mostrou também para o advogado Bolsonaro, tanto é que o advogado Bolsonaro fez uma pergunta durante o depoimento do Mauro Cid. Obstrução de justiça, a situação do ex-assessor do Bolsonaro se complica muito no tribunal. Se complica e complica bastante. Obstrução de justiça é algo grave. Dá mais de 6 anos de cana aí. É grave. A situação já era para lá de complicada. Aí vai obstruindo justiça. Com uma clara tentativa, esses diálogos aí, que não teve nada demais. Se tivesse alguma coisa, poderia prejudicar sim o Mauro Cid, viu? A sua delação. Mas ele se explicou e a delação foi mantida. Não sei os benefícios que serão, porque toda hora ele vai lá e a delação dele fica por um fio. Era muito óbvia a estratégia de tornar inválida a delação do Mauro Cid. Era muito óbvia a estratégia para que ela fosse considerada ilícita, não validada, em função desses diálogos que a Veja, a matéria da Veja até se esforçou. Mas eu li a matéria, eu já não havia nada que pudesse indicar uma mudança do cenário que já está bastante cristalizado, bastante consolidado. Tem muita prova nos tribunais. Eles gravaram tudo. O que sobrou foi a narrativa política. Apenas isso. Tem todas as digitais do Bolsonaro na minuta. Tem todas as digitais do Bolsonaro nos depoimentos dos comandantes das forças. Tem todas as digitais do Bolsonaro nas perícias. Paralelamente a isso tudo, veio a Polícia Federal e indicia o Bolsonaro, o Carluxo, mais o Ramagem, mais 27, lá no caso da BIM paralela, que é bastante grave. A situação, a cada indiciamento deles, a situação jurídica dos envolvidos se complica muito. Sim, já era para lá de complicada, mas vai cristalizando na percepção da sociedade que lê, da realidade aí que a gente está acompanhando. Não é torcida. Esse negócio de tribunal não tem torcida, tem prova e argumentação. É isso que tem em tribunal. Você mostra a prova e fala, ó, estão aqui.
que você tem a dizer sobre isso? E aí pode falar a narrativa política que for. Está ali, provas periciadas, captadas. A sorte, e eu tenho repetido isso sempre aqui para um inscrito do canal, a sorte do Bolsonaro e do bolsonarismo, sobretudo dos deputados bolsonaristas, é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é muito ruim. Ele agora está sentado sobre o inquérito da PF, ali está fazendo volume ali no seu bumbum, já deve estar com calo o bumbum dele, de tanto que ele senta em cima do processo, sentado em cima do processo das joias, agora nesse caso da BIM. A situação do ex-assessor preventiva. O Bolsonaro só não está em preventiva porque o procurador é ruim e o Supremo Tribunal é leniente nessas apurações. Muito fraco. A Carla Zambelli até fugiu em função dessa ruindade e leniência dos tribunais brasileiros e do Ministério Público na pessoa do Paulo Gonet. São ruins. Caso contrário, o Bolsonaro já estaria em preventiva por várias ações. Lá começou na festa do pijama, depois foi no carro de som e agora, mais recentemente, mandando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, que dos Estados Unidos constrange as autoridades, tenta pressionar através de sanções americanas, atrapalhar o processo. Já era para estar com preventiva há muito tempo, só não está. E porque o procurador é ruim, o Supremo é ruim, e essa leniência, essa ruindade dessas duas instituições mantém essa narrativa permanente na cabeça do brasileiro como se fossem inocentes esses crápulas. Não são inocentes, tem nada de inocente nisso, mas é em função da ruindade do procurador e do tribunal, a leniência. Mas não aprendem, Carla Zambelli fugiu. Mais gente está bolando jeito de fugir. E não se me surpreenderia em nada, que daqui a uns anos, em função dessa leniência, dessa complacência do Supremo e da ruindade do Procurador da República, não me surpreenderia em nada que nós possamos ter uma ruptura institucional, mas aí é de verdade. Uma ruptura institucional está caminhando para isso. Quando você vê as ações do Supremo, as ações do Procurador, que são muito ruins, cara, como instituições, duas horrorosas, lenientes com político, vai ter uma ruptura institucional aí, 5, 7, 10 anos, porque a conjuntura mundial mudou e só não teve golpe de Estado porque as Forças Armadas não quiseram. E vamos bem falar aqui para o inscrito do canal, aqui é um canal de 2 neurônios, inscreve-se aí, meu irmão, minha irmã, o senhor é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda. Porque o Bolsonaro era muito ruim, muito incompetente. Se fosse alguém mais ou menos aqui, se fosse outra pessoa, capaz de ter tido um golpe de Estado. E que o Bolsonaro é muito ruim, inepto, incompetente, vagabundo, não trabalha, idiota, meio maluco. É por isso que não teve golpe de Estado. Mas tudo está caminhando com a conjuntura mundial mudando para que agora a direita fica chutando as Forças Armadas, a esquerda fica chutando as Forças Armadas com um revanche. Forças Armadas que garantiram essa nossa democracia fajuta aí. Vai vir alguém competente. Os políticos vivem querendo golpe de Estado. O espectro político de direita vive incentivando ruptura quebra da hierarquia de disciplina dentro das Forças Armadas. O Supremo é ruim. Não pune político. O procurador é horroroso. Daqui a uns 7 anos, 8 anos, seguindo nessa toada, vai ter uma ruptura institucional. O senador Flávio Bolsonaro veio a público e disse que em todas as letras vão dar indulto. Se o Supremo chiar, a gente vai para cima. Esse é o compromisso para 26. Vou repetir, só não teve igual porque o Bolsonaro é muito ruim, cara. O Bolsonaro é muito incompetente. É inepto, é vagabundo. Se fosse um cara mais ou menos, acho que teria tido um golpe de Estado, sim. Quem é que vai dar golpe de Estado para botar um imbecil como Bolsonaro, maluco, anti-vacina, que fica mantendo esses radicais todos aí? Ninguém não vai fazer nada com o idiota desse, ninguém. Só quem gosta do Bolsonaro é o PT. E essa ruindade da PGR e do Supremo, eles aliviam para o político, os políticos mentem pra caramba, sobretudo os Bolsonaro, essa narrativa aí mentirosa, eles alimentam esse extremismo, em alimentando o soltam corrupto de colarinho branco,
legalizam rachadinha no caso do Janones, daqui uns 7, 8 anos, é bem provável que nós tenhamos uma ruptura institucional aí. E aí não adianta. Aí vai juntar essa turma da direita aí, que não é bolsonarista, mas também não quer apuração de nada, fica fingindo que não existe, mais os progressistas que não cobram no procurador, vai juntar os dois na Avenida Paulista e vão pedir direta e já, fora a opressão, mas estão caminhando, então não cobram das autoridades e ficam nessa ruindade horrorosa aí, nessa lenga-lenga em punir político. Vai ter uma ruptura institucional. Se continuar assim, se tiver alguém mais ou menos competente aí, que não seja louco e vagabundo como Bolsonaro, esse negócio não teve golpe muito mais pela incompetência do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito incompetente, vagabundo, não queria nada, não trabalhava, só queria mamata com esses radicais deitando e rolando na grana aí, fácil do serviço público. É isso aí. É isso aí. A situação do ex-assessor complica, mas mais complicada é a conjuntura do Brasil. Com essa ruindade leniense da PGR e do Supremo, tenho repetido isso à exaustão. Os progressistas não cobram, a turma da direita que não é bolsonarista também não cobra, e aí fica esses vagabundos aí, vagabundo mesmo, brincando de defender democracia, quando na verdade estão alimentando extremismo, estão alimentando um grande ranço na sociedade, uma grande revolta está sendo gestada na sociedade, com esse estado de coisa. Ladrões, corruptos, roubam velho, esse negócio todo. Daqui uns 7, 8 anos, se tiver alguém competente, vai ter um golpe de Estado nesse negócio aí. E aí, não adianta ir para a Avenida Paulista pedindo liberdade, direta já. Vai ser mais de 20 anos. E não vai ser um regime militar como foi da outra vez, foi bastante brando a repressão. Tiveram só, somando os mortos dos dois lados, 450, 470 pessoas. Só isso em 20 anos. Só isso. Dessa vez, não vai ser só isso não, cara. Com esse nível de radicalismo, de loucura que está posta aí, vai ser muito mais. Vai ter muita carnificina, cara. Vai ter muita gente morta. Mas é por culpa do Supremo e por culpa da PGR. Deviam ter vários políticos lá sendo julgados. Vários. Tem não. Vivem pedindo, os políticos aí vivem pedindo da direita bolsonarista ruptura da instituição da Força Armada. Agora demoraram muito. Pararam de falar nesses assuntos. Mas pediram aí por 2 anos quebra da hierarquia de disciplina dentro das Forças Armadas. A esquerda aproveita que a Força Armada está embaixo e sai a chutar. A direita, a bolsonarista sempre foi idiota, sai a chutar, Força Armada que garantiu. Aí os caras das Forças Armadas comendo pão que o diabo amassou. Então comiam antes e vivem sendo chutados aí. Uma hora vai cansar isso aí. Né? Não tem dinheiro para combustível, não tem dinheiro para médico, não tem dinheiro para nada. E eu tô na boa aqui, porque meus filhos estão crescidos, vida arrumadinha, tal. Mas um coronel do Exército, eu posso falar com muita tranquilidade, ganha igual um tenente, um capitão da polícia aí, cara. Só que os caras que tem aí, capitão, tenente do Exército, essa juventude do Exército, é tudo pequeno, que tem filho pequeno e tal, e são chutados, uma hora esse negócio vai pro pau, cara. E aí vai juntar essa direita aí de liberbobo e vai juntar os progressistas que não cobram gonê na Paulista pedindo direta já. Porque a conjuntura mundial, né, mudou. A conjuntura mundial, ela se alterou. Ela é muito diferente hoje. Então, reconhecimento de uma ruptura é quase que instantâneo por países que são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Por exemplo, a China. Você conhece aí. Vai enfiar cacete. Mas, rapaz, então, meu irmão, as instituições deviam levar a sério as preventivas, sobretudo contra político, contra o Bolsonaro. O Bolsonaro era para estar em prisão preventiva há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas não, né? Enquanto nós tivermos um procurador ruim, Supremo ruim, soltando ladrão de colarinho branco e posando de defensor de democracia, sem punir todos que pediram golpe de Estado efetivamente, fica com essa lenga-lenga aí, e as duas instituições, por falta de punição, de mostrar,
de forma clara o compromisso com a democracia, as defesas das instituições, está arriscando a própria democracia. Está arriscando, está arriscando. Não me surpreenderia em nada, daqui 6, 7, 10 anos, ter uma ruptura institucional, e para valer. Porque não será... Só não teve, cara, eu estou mudando isso aí, estou olhando com mais carinho as coisas do passado, e eram as Forças Armadas que seguraram, mas eu estou analisando, seguraram por quê, cara? Por quê? A conjuntura internacional era outra, tá, mas a conjuntura agora mudou, não tem mais motivo por causa da conjuntura internacional, isso já não é mais problema. Mas por que seguraram ainda? Por causa do Bolsonaro, que era muito incompetente, muito vadio, cara, muito vadio. Se fosse um cara assim, ó, normal, mais ou menos, cara, teria tido um golpe de Estado. Mas como você vai dar, a Força Armada vai participar com um negócio como o Bolsonaro, vagabundo, vadio? Mas não é por causa dessas instituições aí, não. As Forças Armadas estão sendo atingidas por esses políticos que pedem ruptura institucional. Aí pediam, agora estão tudo quieto lá no Congresso. E o procurador, nada. O Supremo, nada. Nada. Não fazem nada com políticos. Soltando ladrões de colarinho branco, arrebentando com o funcionalismo público. Ai, tem muito. Brasil, cara, isso aqui de funcionário público. Mordomia está no legislativo, mordomia está no judiciário, vai mordomia do executivo, cara. Os caras ganham uma merda aí, a miséria, uma desgraça o salário do executivo. Tirando a Receita Federal dos auditores, o resto é uma desgraça. Então, cara, o Brasil caminha passos largos para ir para o mundo dos autocratas, um regime forte. Graças a essas instituições aí que de democracia não defendem nada, graças à direita e à esquerda, que não trata bem as suas Forças Armadas. Ficou chutando aí. Aí daqui a pouco tá esses dois imbecis, o progressista e liberbobo, na Paulista pedindo direta já. E não vai ser... Se acontecer daqui 10 anos, não vai ser algo brando, não. Como foi do regime militar em 64. 470 mortes, 450, bem leve ali a repressão. Na Argentina, 30 mil, Uruguai, sei lá quantos mil. Então, vai ser forte, porque o nível de radicalização e tá todo mundo pela tampa, com tanto roubo sem punição, com tanto desmando sem punição, com tanta sem vergonhice no Congresso Nacional, isso mina o espírito da democracia, o espírito do serviço público, o espírito de você querer construir algo melhor, cara. Aqui a gente defende pra caramba a democracia, mas sou eu e esse Supremo e esse procurador estão aí querendo contra-cheque. Estão aí só para dar entrevista, fazendo esse me engana que eu gosto aí. Perigoso isso para a democracia, muito perigoso para o Brasil. E mais perigoso que isso é o setor de esquerda e de direita que não cobram uma apuração clara, transparente e célere, mas de todos os envolvidos, de todos. O espectro político de direita passa pela tangente disso aí, de um golpe de Estado. Eu realmente não entendo, viu? Realmente é muito desolador acompanhar a atuação dessas autoridades, dessa elite brasileira. É desolador, para não dizer que é nojento, viu? É muito nojento. Escreva, curta, comente, compartilhe, sobe o like. O senhor é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda. Pix do Contraponto, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho, sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!